já uma volta, talvez no finalzinho, né? No apagar das luzes. Eu, se você quer minha opinião, eu desde o início, desde o primeiro momento, desde aquele seminário sobre a reforma agrária que nós fizemos na Câmara, com o CNASE, com o Fórum Nacional de Reforma Agrária, que eu fiquei. Não era. Não se podia contar. Isso no primeiro mandato? Primeiríssimo. No comecinho do primeiro mandato? Comecinho do primeiro mandato. Antes de elaborar o tal Programa Nacional de Reforma Agrária, que foi elaborado um pouco assim, tomado de assalto pela equipe do Plínio Arruda Sampaio, né? Apresentou, o governo cortou 50% e desses 50% executou a metade. Agora, doutor Tomás, eu às vezes também critico o governo Lula, mas eu converso volta e meia com ministros, com pessoas próximas a ele, e eles me alegam o seguinte: uma coisa é governar, e a outra coisa é ter o poder. E às vezes eles me dizem, olha, o presidente Lula não tem 100%, nenhum presidente brasileiro tem 100% do poder, ele tem 40%, 50% do poder, porque o poder, uma parte do poder está na mão do sistema bancário, dos latifundiários, do legislativo, de indústria farmacêutica, donos de ônibus, enfim. É diferente, por exemplo, me alegam esses ministros do presidente Lula, na Venezuela, Hugo Chávez pôde avançar porque o governo tem o petróleo na mão. Isso aí é uma parcela grande do poder, 70% a 80% do poder. Agora, no Brasil é muito difícil, e eles sempre me citam um exemplo. Antes da Carta aos Brasileiros, quando ficou claro em 2002 que o Lula tinha chances de ganhar, o sistema financeiro criou uma turbulência no Brasil, em que a inflação foi para 3, 3,5% ao mês. E aí, então, o Lula e os outros candidatos na época foram convidados a se reunir com o FMI e saiu a tal Carta aos Brasileiros. Eu fico pensando se isso não é uma realidade, se de repente o Lula, temendo até cair lá atrás, não recuou, e aí também recuou demais, porque ninguém imaginou que o governo popular, o governo Lula, fosse ter como presidente do Banco Central alguém como o doutor Henrique Meirelles. Como é que o senhor vê essa questão de governo e de poder? Não tem poder, não tem poder. Que o poder está na mão de fulano, de ciclano. Como é que tem poder de transformar o nosso cerrado em canavial? Como é que tem poder... Mas é do latifúndio, hein? É o latifúndio. É o agronegócio. O governo está ausente? Não sei. Eu estou fazendo uma formulação. O BNDES está ausente? A Lacus Celulose diz que é da Europa do Norte, né? Da Noruega, né? Os países nórdicos lá. A transposição do Rio São Francisco. Transposição. É por falta de poder que está acontecendo isso. É por falta de poder que está destruindo o nosso santuário do Xingu. O último santuário remanescente. Eu conheço, porque sou piloto aviador. Durante todo o tempo de missionário no Araguaia, eu sobrevoava aquilo, Xingu, um ponto vizinho, morava em Conceição do Araguaia. A soja já está na fronteira lá? Tá. E se houver... E o Xingu vira um lado. Se houver uma... A beleza, a lindeza que Deus fez para nós, transformado em hidrelétrica. Tem uma hidrelétrica, como é? Monte Santo? Monsanto, que não vai um bico de luz para o pessoal de Altamira. É para alimentar uma empresa estrangeira em São Luís. Alcoa, não sei o quê. Se houver um dia um presidente popular que tente fazer todas as mudanças que a sociedade espera, que o senhor espera, que a gente espera, e houver uma tentativa de derrubada, quem é que poderia manter esse presidente no poder? Pois é.
há hipótese, porque a gente trabalha com hipótese. Pois é. Em política. A hipótese é o fortalecimento da base popular. Eu acredito, Lula foi colocado no poder não pela elite de Minas, Goiás, São Paulo, pelo contrário, né? Aconteceu isso, o pessoal queria dar o golpe antes do acontecido, um pré-golpe. Exatamente. A inflação foi para 3%, 3,5%. De golpe, né? Um pessoal covarde. Sim. Agora, eu acredito que aquele pessoal que pôs, se houvesse o mínimo aceno, né, de chamar, de convocar, isso aconteceu até sem aceno na Venezuela. Deram o golpe no Chávez, né, puseram um avião, foi para um quartel de fronteira e o povo desceu das favelas, né? Então o pessoal já estava lá, o futuro, porque abandono de governo, o futuro presidente já estava ali. E disse que tinha até um cardeal ao lado, ou um arcebispo. Minha culpa. Um dono de um canal importante de Quanto televisão. souberam? Mas o Brasil também ajudou o Chaves a voltar, hein? O governo brasileiro fez uma aliança e ajudou o Chaves. Não, eu acho que tem muita coisa positiva nesse governo. Tanto assim que, sei lá, vai chegar o pós-Lula. Terceiro mandato, já está sendo Terceiro discutido. mandato. Com a Dilma, é o terceiro mandato do Lula. Então, Tomás, Acredito que na hora de votar, todos nós que estamos assim magoados, vamos deixar o Serra tomar conta de então, Tomás, e de fora para dentro, a gente percebe, acompanhei, que os movimentos políticos e econômicos simultâneos, né, com a crise econômica, a falência do mercado, e a gente percebe também que na América do Sul, nos diversos países aí, com lideranças populares, mais relacionadas com a esquerda também, como no Equador, na Bolívia, Venezuela, o Chile tem uma... El Salvador está começando. Salvador, exatamente. Como é que o senhor avalia isso de fora para dentro? Que tipo de influência isso pode trazer para o Brasil, que também já vive uma experiência com Isso é fundamental. um governo de esquerda? Levanta. Esse horizonte latino-americano tem muita força de convencimento, porque é o futuro. É o futuro. O futuro disso aqui não é Colômbia. Passa mais por Bolívia, Equador, não é Peru. Está para trás, né? Está para trás. Pode lá ter sua economia mais ou menos afinada com os States, sei lá, agora todo mundo está em crise. Mas são esses emergentes. Até Paraguai, por que não? Apesar da crise lá. Eu acho que essa referência não é só uma referência assim, por ser o mesmo continente. É uma força popular. Isso é revolucionário. Isso é. Eu acredito. Quanto mais eu convivo com a classe trabalhadora, são minorias, né? São minorias. A maioria está na cidade, foram expulsos, né? Campo, aquelas ilhas que sobram. Mas que força indígena, força negra, quilombola, as quebradeiras de coco. Então, esse povo está todo organizado, viu? Então, Tomás, eu fico pensando nesses últimos 5 minutos que o senhor falou aí, eu acho que tem uma decepção, e eu compartilho dela, a respeito das faixas que lutam com mais dificuldade no país, principalmente, acho que a frustração da reforma agrária, né? Que nós falamos isso desde aquela época que nós dois devemos, de alguma